todos, está no ar mais um Lei em Campo Academy, aqui pela Lei em Campo TV. Esse é mais um programa de uma série que trata dos efeitos da pandemia da Covid-19 nas competições esportivas. O tema hoje é Covid-19 e contratos esportivos. Quais são as implicações da pandemia no mundo dos contratos do esporte? Para isso, nós temos hoje um convidado altamente gabaritado, além de amigo nosso, amigo próximo, é hoje advogado do Santos Futebol Clube, já teve passagem também por outro grande clube aqui da capital paulista. Eu me refiro a Vitor Targino de Araújo, que hoje dá o prazer da sua presença, né, Dani? Dani Maiolini também conosco, Roberto Barraco hoje fica de fora, volta na semana que vem. Então eu começo apresentando o Vitor Targino, nosso amigo. E aí, Targino, vai conseguir falar muito sobre essa questão ou alguns temas você vai precisar se conter com algumas questões relativas a contratos no tempo de pandemia? Algumas situações de jogo a gente precisa driblar, né? Sair ali pela lateral, mas na maioria das questões acredito que conseguirei enfrentar de frente, como o programa requer, né? Aliás, já agradeço muito o convite, honrosíssimo convite aqui. É um prazerzaço, Jean, estar aqui com você e com a Dani. Muito obrigado. Tudo bem, Dani, porque hoje quem vai ficar vamos dizer, numa enrascada é principalmente o Targino, né? Normalmente a gente brinca que o Roberto diz, olha, eu vou poder só lançar a discussão, mas não vou poder falar sobre isso, por conta de exato. impedimentos. Hoje quem está na fogueira é o Targino, né, Dani? Eu vou fingir que não, tá? Vou perguntar assim, com jeitinho, vamos ver se ele não se sente engraçado. Não, mas estou brincando. Se eu puder fazer aí uma lembrança das últimas vezes que eu vi o Targino falar, ele está falando que dribla, mas é mentira. Ele bate todas as bolas que mandam para ele. Não é só isso. Com muita categoria. Maravilhoso. Está dando palestras internacionais sobre o tema aí nas últimas semanas, então ele está na ponta... Esse cara da palestra está em russo, isso é um absurdo. Ele está na ponta dos cascos. A gente poderia ficar muito tempo tratando de contratos e Covid-19, mas escolhemos alguns tópicos principais para trabalhar. O primeiro deles é contrato esportivo de trabalho e pandemia. Targino, duas questões principais aí se colocam, dois problemas apareceram. Primeiro, a remuneração. E segundo, a extensão dos contratos. Sobre remuneração, é claro que cada legislação nacional estabeleceu critérios específicos para tentar lidar com esse momento de crise. Mesma coisa com relação à extensão, mas, na sua opinião, as diretrizes colocadas pela FIFA acabaram recebendo uma adesão importante da comunidade esportiva mundo afora? Ou, no final das contas, você entende que as legislações locais acabaram prevalecendo e as diretrizes acabaram sendo deixadas de lado? É muito difícil a gente tratar assim do mundo como um todo, né? Mas em matéria trabalhista, normalmente prevalecem as leis nacionais, né? É um tema muito sensível, uma matéria que normalmente é disciplinada na Constituição de cada país, é assim na América Latina como um todo, é o caso do Brasil, é uma matéria de proteção constitucional. Então, fica muito difícil você pegar e aplicar erga omnes uma legislação internacional de uma associação privada como a FIFA, né? Você acaba tendo que ter o cuidado de olhar para cada país e entender e tratar o tema de acordo com a realidade local, né? No caso do Brasil,
não foi diferente, a gente precisou recorrer aí à medida provisória editada pelo governo federal, tanto a 927 quanto a 936. Nós não tivemos muita alternativa, senão nos limitar às normas que existiam em âmbito nacional para poder refleti-las nos contratos de trabalho vigentes. Na prática das negociações, vocês... Estou dizendo isso porque a gente tem esse olhar acadêmico, mas tendo você hoje no programa, me interessa também saber como que as coisas aconteceram nas últimas semanas, nos últimos meses. Vocês, na hora de se sentar com determinados jogadores, vocês chegaram a evocar essas diretrizes da FIFA ou, na prática, isso acabou sendo importante apenas para os políticos do esporte, para a imprensa internacional e para aqueles que acabaram trabalhando o documento? Ou seja, isso pelo menos exerceu certa influência no momento que você se sentou à mesa com atletas para tratar de renegociações? Particularmente, não. Não. As normas da FIFA ficaram completamente alheias. Até como disse, não acredito que poderia ter sido diferente. Né? Cada país tem a sua especificidade muito grande em relação ao tema trabalhista, então acredito até que fosse inócuo a FIFA tentar intervir nesse sentido. Né? Quando sentamos à mesa, tivemos que nos ater à lei nacional. As medidas provisórias, em especial, elas não trataram do esporte, elas foram assim prestadas pela ausência de normas específicas ao esporte nesse período de crise, né? A única MP dedicada ao esporte foi a 984, que trata do prazo mínimo agora, né? De 30 dias, mas a MP veio já no final aí, na reta final da paralisação. Quando estávamos tratando do assunto no início de abril, só havia duas normas aí que poderíamos recorrer, específicas, que foram as medidas provisórias que eu citei, a 927 e a 936, e a conversa com os jogadores e demais empregados foi nesse sentido. Né? O que eu diria, e divido com vocês, a maior dificuldade que tivemos foi a dicotomia existente no esporte, ao menos no âmbito do estado de São Paulo, no qual atletas estão subordinados a um sindicato específico, representados por um sindicato específico, e os demais empregados do clube, todos, inclusive comissões técnicas, estão representados por outro sindicato. Né? E o sindicato de todos, menos os atletas, chegou a uma convenção coletiva, nos termos da medida provisória, autorizando a redução salarial. Já o sindicato dos atletas e o Sindibol, que seria o sindicato que representaria os clubes, nesse particular, não houve avanço coletivo, deixando cada clube aí à mercê de negociar com seus atletas, como vocês bem acompanharam. A imprensa noticiou bastante, houve uma rodada de negociações pela FENAPAF, aí um sindicato dos atletas briga com a FENAPAF, diz que A com B não vão se conversar, etc., e a categoria fica aí sem representatividade no âmbito coletivo, estamos em 2020, né? E os clubes acabam aí sofrendo com a desunião, cada clube tendo que negociar individualmente com seus atletas e todo mundo sai enfraquecido, não tenho dúvida. Então, Dani, quer dizer que, como nós tínhamos dito na semana passada, o Targino também entende que a FIFA nem poderia ir mais longe e talvez tenha até feito mais do que devesse, talvez realmente não se poderia esperar que nenhuma medida, que nenhuma determinação, que nenhuma diretriz internacional tivesse efetividade em âmbito local com relação a uma matéria tão sensível, não é, Dani? Eu acho assim que em termos normativos, realmente a gente enfrenta uma discussão mais complexa em termos de aplicabilidade de norma, hierarquia de norma e natureza dessas normas. Agora, eu acho que o fato de que a gente não tenha uma liga organizada, ou pelo menos um interlocutor organizado a nível federativo, faz muita diferença, porque apesar dessas normas não serem cogentes, se a gente tivesse... Vou dar o exemplo, por exemplo, da La Liga. Eu estava dando uma olhada há pouquíssimo tempo nos estatutos, por um outro motivo, e eles abordam lá de forma muito específica que normativas da FIFA deverão ser internalizadas pela La Liga
em relação a aspectos diversos de natureza comercial, etc. Inclusive, homogeneizando, pelo menos dentre os participantes da Liga, algumas situações afetas aos contratos de trabalho. Muito provavelmente, existiria ali um conflito ou outro em relação à legislação espanhola, mas eu acredito que o fato da gente não ter aqui, por exemplo, a nível associativo, a gente não tem uma liga que tenha um campeonato onde isso poderia ser aplicado. Eu acho que ainda que a gente venha a ter um conflito ou outro, o fato da gente ter uma liga com uma adoção homogênea de determinadas regras facilitaria. Um caso ou outro poderia ser discutido em termos de conflito com a legislação estatal, mas a gente teria o cenário inverso. A gente teria um cenário de aplicabilidade imediata e aí a gente ia discutir um caso ou outro. Aqui, eu acho que a falta dessa interlocução coletiva faz com que a gente aplique de forma inversa. A gente, num caso ou outro, consegue trazer a normativa, mas, regra geral, a gente tem que se valer da legislação estatal de farsa, porque, como o Targino falou, a gente não tem, a nível dos atletas, um interlocutor coletivo, a gente não tem, a nível dos clubes, pelo menos até então, um interlocutor coletivo e também a nível federativo, né? A gente vê as federações, pelo menos na minha opinião, as federações e confederações, no caso da CBF, um pouco tímidas em relação a tomar as rédeas. Eu sei que a gente já conversou também, não é unânime que eles tenham essa responsabilidade de determinar tudo, acho que não, mas eu vejo que a falta dessa organização que a gente vê em ligas, por exemplo, faz com que a gente tenha mais dificuldade ainda em aplicar essas diretrizes de natureza administrativas, né? Dani, pegando carona nesse seu raciocínio, eu também iria colocar que a Premier League inglesa anunciou no mês de maio que todos os clubes se reuniram em assembleia e aprovaram a prorrogação dos contratos dos jogadores que terminariam no dia 30 de junho, a data inicialmente prevista para o final da temporada. Ou seja, aí você vê claramente um exemplo de uma liga que se mobilizou para adotar medidas respostas à crise sanitária. É óbvio que, se a gente olhar a notícia dessa forma, a gente esquece talvez o aspecto mais importante, que essa medida adotada pelos clubes apenas impunha aos clubes a obrigação, a todos os clubes da liga, a obrigação de propor uma renovação até o final da temporada. É claro que, para que essa renovação se operasse, seria também necessária a anuência dos atletas. Tá? Mas, de qualquer forma, a gente vê aí uma ação concertada para tentar minimizar os efeitos da crise e evitar distorções com relação à integridade da competição. É claro que ninguém pode, como aconteceu na França, Targino, a gente falou sobre isso nas últimas semanas, o caso do Cavani e do Meunier, são dois jogadores do Paris Saint-Germain que não aceitaram a prorrogação e quiseram embora antes da disputa das partidas finais da Liga dos Campeões. Mas aí é outra questão. O que importa é que a Liga se mobilizou com relação a essa questão dos contratos. Aí eu pergunto para o Targino, você disse que, tudo bem, a gente falou um pouco sobre remuneração. E a extensão dos contratos? Vocês enfrentaram essa questão também? Vocês chegaram a propor ou a renovar alguns contratos por conta da paralisação, pensando nesse período de paralisação das competições? Há dois cenários, Jean. Há primeiro o cenário de antecipação, porque o que a pandemia trouxe muito claramente foi uma aceleração de processos, né? Todos os processos que estavam acontecendo, de derrocada, de ascensão de uma equipe, de evolução e declínio de um atleta, por exemplo, eles foram acentuados por conta da paralisação, falando de um modo geral. Então, os atletas cuja renovação já estava prevista, já estava desenhada, ela foi antecipada ou ocorreu naturalmente nesse período, né? Aproveitou-se o período até, olha, já vamos colocar no papel e renovar, estender o seu contrato. Ou seja, tem o cenário de antecipação de processos ou de realização de processos que naturalmente aconteceriam. O outro cenário, que como você bem pontuou, depende do calendário a ser estabelecido pela CBF, né? Por enquanto, ao que sei, são apenas notícias de que o brasileiro, por exemplo, vai retomar em agosto e vai se encerrar em fevereiro. Se encerrar em fevereiro, para o nosso calendário, é um problema, né? É mais ou menos o que aconteceu na Premier League.
que a temporada normalmente acabaria em 30 de junho, aqui a temporada normalmente vai até dezembro, então os contratos sempre foram desenhados para acabar em 31 de dezembro, salvo algumas exceções. Então, nós vamos nos deparar exatamente com o mesmo problema da Premier League e vamos precisar, pelo menos, de um suporte, de um concerto, como você falou, de uma orquestra, por parte da nossa, aspas, liga, que é a CBF, a organizadora do campeonato, para que estimule a prorrogação desses contratos. Impossível obrigar, como sabemos, diante da legislação que temos aqui, liberdade de trabalho, princípios constitucionais, não tem como alterarmos e prorrogarmos unilateralmente esses contratos. Invariavelmente, iremos na mesma situação da Premier League. Mas é importante, muito importante, esse socorro, ou melhor, esse estímulo por parte da entidade de administração do desporto. Dani, a mediação pode ser um instrumento importante para esse trabalho para essa tentativa de renovação concertada, não imposta dos contratos que chegariam ao final em 31 de dezembro? Eu acho que ou mediação ou conciliação, né? Cada uma com a sua linha de interferência e auxílio, seriam talvez a única alternativa em que a gente possa apostar com certeza, né? Porque a imposição contratual não é possível. E o fato de que as duas partes vão precisar compor, porque eu acredito que esse cenário não atenda a nenhuma delas, eu acho que a mediação se torna necessária e seria eventualmente um convite para que as instituições absorvam esse tipo de encaminhamento, estudem esse tipo de encaminhamento dentro do que os procedimentos trazem, para que isso passe a ser uma alternativa considerada automaticamente. Porque a gente fala em mediação, e aqui eu estou até me colocando no lugar de uma pessoa que não tem a completa consciência de quais são os trâmites dentro do que o Roberto saberia nos explicar aqui, mas eu sei que eles seguem uma lógica procedimental específica que a gente ainda não está familiarizado, com a qual a gente não está familiarizado. E a gente tem perdido tempo em não absorver isso dentro do dia a dia, dentro da nossa linha ali de trabalho. Então, eu tenho visto, acho que a gente comentou isso num outro programa, Jean, instituições internacionais fazendo uso desse remédio em situações em que não existe possibilidade de imposição de uma regra ou de outra e os resultados têm sido positivos. Eu ia comentar um pouco antes, quando o Targino trazia essa questão, que não só a mediação, mas a gente, apesar de, no sistema desportivo, vou falar dentro da autonomia desportiva, da Lex desportiva, da gente não conseguir impor certas situações em razão de um óbice de legislação estatal, a gente consegue criar mecanismos que, como bem disse o Targino, trazem incentivos para que os encaminhamentos sigam uma linha que atenda aos interesses, vamos pensar, por exemplo, das diretrizes que a FIFA trouxe. Então, a gente não pode impor, por exemplo, uma renovação contratual, mas a gente pode falar da estipulação de janelas de inscrição, a gente pode falar de limitações de participação. Então, eu acho que o sistema desportivo, ele tem algumas ferramentas que precisaram ser estudadas para que incentive um certo encaminhamento dentro do que é interessante, sem que a gente precise chegar nesse embate direto e insanável, ao meu ver, nesse ponto, entre norma desportiva e norma estatal. Eu acho que vai ter que ser uma coisa um pouco mais inteligente, assim. Você bateu numa tecla muito interessante, a questão das janelas de transferência, e, de fato, elas têm um poder de dissuadir ou de incentivar o fechamento de acordos de transferência nacionais e principalmente internacionais. Esse pode ser, sim, um caminho brasileiro para tentar não compelir, mas para tentar incentivar atletas e clubes também a encontrarem denominador comum nesse momento de crise, né, Targino? E eu penso, bom, as próprias diretrizes da FIFA também trataram da questão das janelas de transferência. E nós temos uma vantagem aqui no Brasil, da mesma forma que nós tivemos mais tempo
para tentar já preparar o terreno para a chegada do coronavírus ao nosso território, apesar de a preparação não ter sido feita como deveria, nós temos também tempo para ir e temos experiências precedentes nas quais nós podemos nos basear para tentar encontrar melhores soluções daqui a 6 meses. Porque nós já temos a experiência de como fizeram os europeus. É hora de olhar e tentar aproveitar o que eles fizeram de bom e tentar mudar o que eles não souberam resolver, né, Targino? Esse exercício, Jean e Dani, tem que ser sempre feito, de aproveitar o que já aconteceu lá fora, né? É algo que nós brasileiros parece que temos muita dificuldade em fazer. Pensemos, por exemplo, um tema que está aí fervilhando, que é da transmissão televisiva. Na negociação coletiva acontece há décadas nos Estados Unidos e na Europa, né? Premier League desde 92. Nós tínhamos negociação coletiva em 87 e hoje não temos mais. Parece que estamos aí 30, 20 anos ao menos atrasados em relação aí ao resto do futebol mundial, falando aqui no esporte bretão especificamente, né? Então, não vejo aí alternativa, ou melhor, não vejo como discordar do que foi pontuado por vocês. Primeiro, quanto à mediação, absolutamente necessária, e até podemos, quem sabe, nos valer da CNRD como uma câmara de mediação, um dia, né, ampliando o seu escopo. A CNRD já tem se tornado tão importante na resolução de litígios aqui na resolução de disputas aqui no nosso futebol. Na palestra que dei a uma universidade peruana na semana passada, reiterei a eles a criação de uma câmara em âmbito local para resolver as disputas de acordo com a realidade local, né? E tema trabalhista vai muito de encontro à realidade local, né? Então, ampliação da CNRD como uma alternativa aí à mediação. Podemos pensar em olhar os protocolos que estão sendo adotados no exterior, não precisavam ter apressado a volta do Campeonato Carioca para o meio de junho, com todo respeito a quem tomou essa decisão, poderiam ter esperado, analisado as consequências, analisado as próprias consequências das normas internas da MP 984, que tratou aí dessa, aspas, bagunça na televisão. Não tem mal nenhum em olhar para fora, fazer um exercício de direito comparado, de regulamento comparado, pegar, extrair o que teve de bom, não repetir os erros de fora e aprimorar os acertos de fora. Não tem problema algum em fazer isso. É uma sugestão e nós, aspas, demos sorte em poder ter o tempo para analisar a tentativa e erro deles no exterior e aplicar aqui. Pessoal, nesse programa sobre Covid-19 e contratos esportivos, eu tenho mais um tópico. Me parece que nós não podemos deixar de tratar dos contratos de imagem. Sabe aquela velha história, pau que bate em Chico, bate em Francisco? Para alguns atletas, ou para muitos atletas, em várias situações, interessa dizer que o contrato de licença de uso de imagem, na verdade, é uma forma de... é um contrato de trabalho disfarçado. Esse argumento, que normalmente é usado pelos atletas, agora pode interessar, quer dizer, vai deixar de interessá-los na medida em que, se contrato de imagem é contrato... Não, aliás, é o contrário, né? Agora ele vai ser usado mais do que nunca, e os clubes vão tentar dizer que o contrato de imagem é contrato de imagem, e os atletas vão tentar dizer que o contrato de imagem é uma forma de contrato de trabalho disfarçado. Porque se o contrato de imagem é contrato de imagem e a imagem dos atletas não foi utilizada durante os tempos de pandemia, faz sentido que esses contratos não sejam integralmente cumpridos. Certo, Targino? Então, mais do que nunca, interessa para os clubes tentar demonstrar que o uso da imagem talvez não tenha sido feito da mesma forma durante a paralisação das competições. Sabe, Jean, esses tempos de pandemia, Dani, e foi a Dani mesmo que disse isso numa outra live,
fazem com que o clube tenha que revisar sua matriz de receitas, buscar alternativas de receitas fora do match day e talvez até venha servir de estímulo para um uso maior da imagem do atleta. Então, a análise ela é muito casuística, assim como era para definir se era máscara ou não de salário, também é para definir se aquela imagem ela foi efetivamente explorada e se ela foi efetivamente potencializada ou prejudicada no tempo de pandemia. Né? Quando estamos falando de clubes que precisam se reinventar, ampliar sua matriz de receitas para superar o momento de crise, e já havia clubes antevendo isso e ampliando a sua matriz, muitas vezes o uso da imagem pode ser potencializado com a pandemia e daí eu me colocaria numa sinuca de bico, fica muito difícil de justificar o não pagamento ou a redução dessa verba, né? Por outro lado, há casos e casos, né? A gente tem que tratar, como eu disse, casuisticamente, olhar o caso concreto e ver, não, esse jogador, eu não consegui explorar a imagem dele, enfim, vou justificar a redução. Também há o fator sensibilidade, né? Uma união de todos, um sacrifício comum para que superemos conjuntamente esse período de crise. E esse sacrifício comum pode importar em atletas e empresas detentoras de seus direitos em aceitar reduções especificamente, falando, olha, eu me sensibilizo. Também há casos em que todos os atletas não recebem direito de imagem, apenas uma pequena parcela deles. Então, você impor uma redução nos salários pode parecer desigual, porque na cabeça do jogador aquilo ainda é salário, aquela imagem que ele recebe, por mais que tenha a natureza civil seja explorada na cabeça dele, entra no bolso do mesmo jeito no fim do mês, ele trata como salário. Então o jogador vai falar, pô, mas o atleta, meu colega, teve uma redução menor do que eu, porque você não mexeu na imagem dele. Eu não tenho imagem, você está mexendo com todos os meus vencimentos. O dele está preservando uma parte, eu não entendo isso. Como você vai explicar isso no âmbito do elenco? Interna corporis, né? Fica complicado. Esse é um problemão, né, Dani? A gente está chegando ao final desse programa, mas eu quero te ouvir a respeito desse problema que ficou por último, mas ele é talvez ou mais ou tão difícil quanto os outros que a gente colocou. Eu fico muito confortável de discutir, debater, conversar desse assunto, principalmente com o Targino, porque já não é de hoje, né, Targino? A gente conversa muito sobre esse tema e a gente concorda, mesmo eventualmente estando em posições diferentes até de um mesmo litígio. Isso já aconteceu e é muito bom quando os envolvidos eles entendem o que é a essência da coisa, o que é a essência do instituto, para que ele serve, o que ele remunera, a quem ele se aplica, a quem ele não se aplica. E eu acho que esse momento que a gente vive hoje coloca em xeque qualquer receita pronta, qualquer receita de bolo que a gente vê sendo muito utilizado e também por uma carência muito grande até vou dizer, de conscientização desse trabalho de explicar para o atleta, para a comissão técnica, para o dirigente, do que as verbas são feitas, por que elas são pagas, por que elas estão ali. Eu acho que essa carência de interesse, de entender o que é, na essência, que a coisa visa incentivar ou coibir, faz com que em momentos como esse, em que a gente precisa voltar lá, nessa mesma essência, nesse mesmo núcleo, para entender como é que a gente vai lidar com ela, porque a receita do bolo já não está funcionando. Então, é bom quando a gente conversa com quem sempre se apega a isso e não utiliza de forma, vou dizer, padronizada o que a gente está acostumado a ver. No que se refere ao direito de imagem, é exatamente isso. Nada mudou essencialmente. O direito de imagem existe para que os clubes tenham uma ferramenta a mais de monetização. E é isso. Tão simples quanto isso. Tudo quanto não diga respeito à contraprestação pelo serviço de entrar em campo, de treinar e de comparecer às obrigações que o contrato de trabalho dispõe, pode ser monetizado pelo clube, assim como seria monetizado por um patrocinador, por um fornecedor de material esportivo. Então, quando essa ferramenta é criada, ela é criada para atender a momentos como esse, principalmente, em que a gente quer trazer uma nova fonte de receita
que some ou que agregue ou que faça suprir uma falta que a contraprestação desportiva deixou. E aí é muito interessante quando a gente tem essa consciência e esse momento aparece ou como uma oportunidade para você, bom, realmente eu entendo que a monetização via mídia é importante agora, mas eu não tenho pessoal, eu não tenho oportunidade, eu vou suprimir o pagamento dessa verba e tudo bem, porque a natureza dela é mutante mesmo, ou vou aumentar o pagamento dessa verba porque eu diminuí ali na minha contraprestação de serviço e agora eu quero investir na imagem. Ou seja, você tendo essa completa noção do instituto, como eu sei que é o caso do Targino, te facilita trabalhar nas suas opções, principalmente porque é uma verba cujos encargos são mais leves. Então, é uma alternativa muito interessante. E aí eu trago para uma discussão que eu gosto muito, que é essa de você tentar, ao longo da carreira desportiva, trabalhar esse tipo de conceito, esse tipo de importância com quem está ao seu redor. Porque eu sei que o Targino, que está lá no jurídico, sabe disso, mas ele faz parte de uma engrenagem que, no seu todo, está acostumado a lidar com a receita do bolo. Então, isso diminui o seu poder de atuação quando você não consegue colocar todo mundo na mesma página. E eu acho que o mérito, dentre tudo de ruim, de prejudicial que essa pandemia trouxe, talvez o mérito dela seja que, na impossibilidade de aplicar a receita do bolo, todos os participantes dessa grande roda, né, que é o business, o mercado esportivo, sejam obrigados a revisitar esses conteúdos, esses institutos, e olhar para cada um deles e falar, bom, onde é que isso me atende, onde é que não atende, e nesse exercício, quem sabe a gente consiga fazer isso de forma permanente, porque é o que vai fazer com que a gente se salve e cresça e potencialize o negócio, né? Então, acho que a imagem, ela é muito mais uma oportunidade do que um espinho nesse aspecto. Brilhante, brilhante. Dani, obrigado pela sua participação. Voltamos na semana que vem. Foi um enorme prazer esse bate-papo com você e com o nosso querido amigo Vitor Targino, advogado do Santos Futebol Clube. Obrigado, Targino. Você vai voltar logo, tá? Como convidado. Eu que agradeço, é uma honra. Estou Gente, ansioso que para o próximo prazer. convite. Vamos falar da transmissão na próxima. Vamos sim. Obrigado a você que gosta do Lei em Campo Academy, que assiste aos programas da Lei em Campo TV. Voltamos na semana que vem, quarta-feira, às 5 da tarde, com mais um programa inédito para você. Tchau.